nós vamos analisar a reforma, né? Eu sempre questiono por que os reformadores foram tão críticos em Uhum, relação ao método alegórico no uhum, tocante à interpretação de outras temáticas bíblicas e justo na escatologia manteram uhum, o método que eles mesmos condenaram, que é o que sustenta, né? uhum, O aliancismo, especificamente o amilenismo. Mas, enfim, eu tenho uma outra questão. Qual que é a importância de um reino literal na uhum. história? Por que que nós, pré-milenistas, insistimos tanto na importância de se interpretar literalmente o texto e acreditarmos que haverá um reino literal de Cristo sobre esta terra? Qual a relevância desse reino? Qual a importância dele para a história? Bom, a diferença entre a importância do milênio pro pré-milenista e pro amilenista é no fim da história. Pro amilenista, a história do mundo termina em caos, termina em tragédia, termina em fracasso. Pro pré-milenista, a história termina em triunfo. Pro amilenista, a história termina com a destruição completa dessa criação, sem nenhum tipo de restauração. Então é uma história triste no final. O mundo termina fracassado. Para o pré-milenista, o reino literal é a restauração, é a implementação, é a abundância daquilo que Adão não conseguiu fazer. Então, por que é importante ter um reino literal? Porque Adão foi colocado como o mordomo da criação, como esse rei na criação. Só que, por causa do pecado, ele não cumpriu esse mandato cultural, não cumpriu as suas responsabilidades. E Jesus é aquele segundo Adão que não apenas nos redime, mas também regenera, restaura essa criação e cumpre o papel que o primeiro Adão não pôde cumprir na criação. No amilenismo não existe isso. No amilenismo você pula direto desse período que nós estamos vivendo agora, que eles chamam de milênio, para os amilenistas, nós estamos no milênio agora, nós já vivemos o milênio. Para o pós-milenista, nós estamos também caminhando aí nesse milênio, avançando para a vinda de Jesus. Então, nesse sentido, o pós-milenista e o amilenista, eles têm essa visão mais espiritualizada, alegorizada, né? Eles distinguem no final, é, no, no papel de Jesus nesse final, né? Mas, para o amilenista, a história termina com a destruição de tudo, novo céus e nova terra, e essa criação não tem mais papel nenhum, não tem relevância nenhuma. Sendo que nós não cumprimos. O homem, como representante de Deus na criação, não cumpriu o seu papel lá no Éden. E será que a história acaba assim? Ou será que Jesus, o segundo Adão, vem e cumpre isso? Então, isso diz muito da nossa filosofia de história. O que é uma filosofia de história? É o modo como você amarra toda a história bíblica e secular e mundial, universal. A nossa filosofia de história dispensacionalista, aponta para a glória de Deus, mas aponta especialmente, isso é uma ênfase muito interessante do professor Carlos Oswaldo Pinto, no livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, onde ele aponta um pouco isso. A, a filosofia de história do dispensacionalismo, do pré-milenismo, não é apenas doxológica, ou seja, não aponta apenas para a glória de Deus, mas aponta para isso por meio da restauração da soberania mediada. O que é a soberania mediada? É aquilo que Adão deveria fazer. Deus colocou Adão como um representante dele próprio. Então, ele, soberano, é representado na criação por meio da humanidade. Por isso que o ser humano é feito imagem e semelhança de Deus. E o que Jesus faz e fará no milênio é restaurar essa soberania mediada que foi perdida em Adão. E ele vai realizar isso de modo perfeito. Mas no amilenismo não existe isso. No amilenismo há apenas um propósito doxológico. Então, de fato, tudo caminha para a glória de Deus, mas não há essa restauração da, da, da criação. Não há essa preocupação em fazer aquilo que Adão não fez. Então, essa é uma diferença crucial aí da importância de um reino para essas duas visões. Que bacana, né? Muito boa essa explicação. Eu queria perguntar também sobre a questão, por exemplo, do uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, Uhum, né?
Para defender o pré-milenismo, nós temos textos, né, que apontam para profecias que se cumpriram literalmente. Mas o amilenista ou aliancista, eles vão pegar também textos do Antigo Testamento que aparentemente, ao invés de ter um cumprimento literal para Israel, Uhum. aquele texto foi aplicado por vezes para Jesus ou para a igreja. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da hermenêutica É. apostólica, por assim dizer, É, né? esse é um debate, em alguns círculos até acalorado, né? Sobre como o Novo Testamento usa o Antigo. Porque, de fato, você vê o apóstolo Paulo, às vezes, usando o Antigo Testamento de modo um pouco livre nas citações que ele faz. Que, muito possivelmente, o autor do Antigo Testamento não tinha em mente o sentido que o apóstolo Paulo aplica. E por causa desse uso um pouco mais livre que os apóstolos fazem, que os autores bíblicos do Novo Testamento fazem, os amilenistas falam que nós, então, temos uma certa liberdade, uma certa autoridade para olhar no Antigo Testamento e encaixar algumas coisas que não estão claras ali. Então, é por isso que você tem, às vezes, muitas pregações em que alguns pastores veem Jesus em lugares absurdos. Ah, isso daqui é Jesus. Isso aqui é Jesus? Como assim? Isso aqui é Jesus. Essa água aqui que aparece é uma referência a Jesus. Por quê? Porque há uma liberdade para você interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. E eles dizem tomar emprestado essa liberdade do método que os apóstolos usavam. Entretanto, o dispensacionalismo, e é claro, existem variações aqui a colar, o dispensacionalismo acredita que nós não temos autoridade para fazer isso. Nós não temos autoridade hermenêutica para olhar para o Antigo Testamento e encontrar símbolos ali e dar significados novos a esses símbolos. Nós não podemos fazer isso. Quando o Novo Testamento o faz, ele o faz alicerçado na autoridade dos apóstolos. Aqueles que, de acordo com Efésios, são responsáveis por lançar os fundamentos da igreja. Paulo fala que eles trazem os mistérios. O que são mistérios? Verdades que estavam ocultas, mas foram reveladas. Então, eles têm autoridade para isso. Eles têm autoridade para pegar um texto do Antigo Testamento e ampliar o significado, ampliar a aplicação daquele texto para um outro exemplo do Novo Testamento, para um outro contexto do Novo Testamento. Nós não temos isso. Então, o amilenista, ele vai olhar, por exemplo, para as promessas de Israel. Ele vai falar assim, olha, Israel já cumpriu a sua promessa, já foi cumprida a promessa de posse da terra. Mas fala, mas como? Israel nunca teve todos os limites prometidos. Como que ele cumpriu essa posse? Não, você tem que espiritualizar. Você tem que entender que a igreja está no mundo todo. Logo, se essa bênção era para Israel e agora é para a igreja, então a igreja cumpriu aquela promessa do Antigo Testamento. Então você espiritualiza a coisa. Outros exemplos. Como nós vamos lidar com o decálogo? Ou com a lei de modo geral. Como nós vamos lidar com as bênçãos e maldições da lei? O dispensacionalista vai olhar para aquilo, claro, com suas variações, com suas nuances, e vai falar, olha, aquele texto diz de bênçãos e maldições para o povo de Israel. Aquilo nos ensina, aquilo nos edifica, mas nós não temos promessa nenhuma de bênção e maldição naqueles termos. Nós temos outras promessas. O amilenista vai olhar e falar, não, aquelas bênçãos agora de prosperidade, de fertilidade, de posse da terra, de permanência, aquilo tem que ser aplicado espiritualmente. Então, o crente que é fiel, ele é um crente que é próspero espiritualmente, ele tem uma vida espiritual próspera, uma vida devocional, boa vida de casamento, uma boa vida familiar, ele tem muitos irmãos na igreja e tal. Então, ele acaba espiritualizando isso daí. Então, quando a gente fala desses usos, né, do Novo, do Antigo Testamento e tudo mais, nós estamos falando dessa liberdade que o exegeta tem ou não de fazer esse uso. E como entender o uso que os apóstolos faziam do Antigo Testamento. Eu acredito que eles tinham autoridade porque eles eram apóstolos, canal de revelação de Deus. Nós não temos essa autoridade. Então, como nós usamos o Antigo Testamento? Nós usamos o Antigo Testamento à luz do Novo. O que o Novo diz, o que o Novo explica do Antigo, nós concordamos, é evidente.
Agora, o que o novo não diz sobre o antigo, eu não tenho autoridade para significar, eu não tenho autoridade para explicar, eu não tenho autoridade para adicionar um significado. E aquilo que não diz respeito a mim no Antigo Testamento, ou à igreja, eu tenho que aplicar aquilo para Israel e entender como aquilo me ensina, porque o apóstolo Paulo fala que tudo que foi escrito para a nossa edificação foi escrito, mas eu não preciso que tudo se aplique a mim, seja dirigido a mim. Eu posso simplesmente entender aquilo e ver como aquilo, como um princípio, como um exemplo, se aplica a mim. Então, eu não preciso mudar o sentido imediato ali do Antigo Testamento para encaixar na minha situação presente. Então, acho que as diferenças seriam essas, assim, de uso. Quem tem autoridade para dar significado aos símbolos? Acho que essa é uma marca distintiva. Exatamente. É dessa forma que praticamente todos os dispensacionalistas, né, concordam, porque nós não temos autoridade apostólica, Uhum. nós não temos a inspiração, por assim dizer, hermenêutica, para poder trazer essa interpretação em textos onde o autor do Novo Testamento não o fez no Antigo. Aquilo que ele fez, deixou registrado, né, está sob inspiração divina. Então, nós seguimos aquilo. Agora, onde não foi comentado, onde não foi explicado de outra forma, Não. não podemos fazê-lo, né? Com certeza.